Olá, terceirão! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de física. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre gerador e receptor, né? Então aqui eu coloquei um quadro resumo que eu vou disponibilizar para vocês e eu quero já de imediato deixar vocês bem tranquilos quanto a isso, porque vai ser um conceito que a gente vai trabalhar bastante e a tendência é que a gente tenha pelo menos duas postagens ainda sobre esse conteúdo, haja vista que nós vamos precisar compreender a associação de geradores. Então aqui, o que vocês precisam entender? O que é um gerador elétrico? Qualquer dispositivo capaz de transformar determinada forma de energia em elétrica, ou seja, pode ser uma usina hidrelétrica, usina eólica, usina fotovoltaica. Todas essas formas de transformação são geradores, né? E a ideia é justamente essa. Gerador é isso. Não pense que por ser gerador a energia vem do nada. Ela vem de uma outra forma, ok? E aí, baseado nesse conceito, é preciso a gente entender que o gerador ele não é perfeito. No meio do processo de conversão, ele vai ter uma determinada perda. Para vocês entenderem essa perda, eu separei uma simulação aqui bem rápida. Então é o seguinte, reparem que você tem a parte aqui da esquerda com um gerador cinza e aqui com uma pilha, tá? Então, olha só, o gerador aqui ele entregou 1,5 e aí o resistor usou 1,5, porque é o que está marcando aqui no nosso voltímetro, né? Como nós já estudamos aí instrumentos de medidas elétricas. Agora, a pilha também entregou 1,5, mas o resistor está usando 1,497. O que significa isso? Significa que parte da energia, né, que a pilha deveria fornecer se perde dentro dela. Se perde entre aspas, ela não é convertida em elétrica. Ela é convertida em um outro tipo de energia que não vai servir para o seu circuito. Então é importante que você saiba que a partir de agora a gente não pode trabalhar com as fontes de energia como se fossem perfeitas. Existe uma perda de energia dentro do próprio dispositivo, do gerador, né? Então, voltando lá para o nosso resumo, é preciso você pensar que a potência ela pode ser útil, dissipada ou total. Útil é o que ela aproveita como elétrica. Dissipada é o que, no processo de conversão, ela perde em uma outra forma de energia. E total é a soma das duas, tá? Geralmente, geradores têm essa carinha aqui, tá? Ou seja, dentro dele, então, eu tenho a minha fonte de energia, vai ter a voltagem lá, e uma resistência interna que todo equipamento tem, tá? Não é porque alguém resolveu colocar lá dentro para que ele funcionasse sem ser perfeito. Todas as substâncias, a gente já estudou isso, né? Resistividade dos materiais, elas existem e não há como evitar na totalidade. Você vai ter aí uma resistência interna em cada gerador. Então é preciso você pensar que uma equação do gerador sempre vai ser o quê? O que a pilha apresenta, pode ser pilha, pode ser bateria, menos o que ela perde dentro dela, é a voltagem que ela fornece, tá bom? Então, pensem como a prova de vocês. A prova, basicamente, você tem uma prova de 10 questões, então você vai supor que cada uma vale aí um ponto. Então, se de uma prova de 10 questões você acerta 9, significa que teu gerador ele rendeu 90% do total, né? No caso, você rendeu 90% do que poderia na prova, poderia render até 10, né? Ou melhor, 100%. Por isso que o rendimento é sempre o útil pelo total. U é útil e o epsilon significa o total. O útil pelo total, e aí eu multiplico por 100, tá? Prosseguindo aqui, vamos falar de receptor elétrico. Então, pense que receptor elétrico é tudo que for o contrário de gerador, né? Então, ao invés dele converter uma energia qualquer em elétrica, ele utiliza a elétrica para converter em outra forma de energia. Então, é um equipamento que você tem ligado, por exemplo, né? Basicamente é isso. Então, é o seguinte, o receptor, por ele funcionar mediante a energia elétrica, então ele vai gastar um pouco de energia, tá bom? Por isso sai do potencial maior para o menor. E a fórmula? Muito parecida, a diferença é que no gerador é menos, no receptor é mais. E com a diferença aqui, ó, epsilon', R', ok? O significado da nomenclatura aqui é o mesmo, e o rendimento é o contrário. Enquanto no gerador é U sobre epsilon,
no receptor é epsilon sobre U vezes 100, claro, né? Então pense dessa maneira, contrário. Gerador e receptor são contrários, ok? Agora eu quero mostrar para vocês um pequeno detalhe aqui. Com essas ideias, vocês vão tentar resolver essas questões, que são as atividades, né? Elas vão versar aqui as atividades sobre o conteúdo, né, dessa semana. Então repare que essas questões aqui vão testar vocês em algum momento. É importante que vocês tirem as dúvidas pela plataforma. Se de repente for uma dúvida muito urgente, vocês podem acionar a gestão, no caso Suzy, como ela se prontificou, né? E aí eu respondo de imediato, tá bom? Atenção principalmente para a questão 3 e a questão 2, né? Porque elas falam sobre gráfico, tá bom? Então, a dica para essa questão 2 aqui. Para achar a resistência interna, basta dividir cateto por cateto, 80 por 10. E a FEM, geralmente, é o rótulo do gerador. Então, 80, e o curto-circuito ocorre quando o gerador entra em curto, ou seja, ele não fornece nada. Ele não fornece nada quando a corrente é 10. Então, a corrente de curto-circuito é 10, ok? Então é isso, pessoal. Fiz esse resumo, essa aula assim, bem resumida mesmo, para que vocês possam entender as premissas de geradores e receptores. Não será a nossa única aula a respeito desse tema, mas é importante vocês terem aí essas informações para já começarem a trabalhar, tá bom? Esse conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido absorver algo, né? Tentem fazer as questões e dúvidas, eu estou à disposição. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.